Olá a todos! Hoje, antes de iniciar a nossa atividade, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dos cuidados com as roupas que nós utilizamos no verão. O calor tá aí, né? Ele vai até mais ou menos próximo a maio, junho, essas temperaturas mais altas. Então, a gente tem que prestar muita atenção com o tipo de roupa que nós vestimos, né? Os nossos usuários, as pessoas às quais nós somos responsáveis, tá? O nosso corpo, ele produz a sua própria energia, o seu próprio calor, né? Diferente dos répteis que dependem da luz do sol para gerar calor, né? Para esquentar o seu sangue, o nosso corpo gera o seu próprio calor. Então, o calor vem de dentro. Tem uma parte no cérebro que é chamada de hipotálamo. Essa parte do cérebro, entre várias outras coisas, ela também controla a temperatura. Então, o hipotálamo sabe quanto que está a temperatura do nosso corpo. Se está muito quente, ele cria comandos no corpo para a temperatura diminuir. Se está muito frio, ele cria comandos no corpo para a temperatura subir. Mas hoje a gente vai falar do calor, tá? Porque as pessoas geralmente, né, não dão muita atenção ao calor, acreditam que o calor não faça mal, mas o calor excessivo faz muito mal sim para o nosso corpo. Porque às vezes a temperatura ambiente está tão grande que o nosso hipotálamo encontra dificuldades para fazer com que a temperatura corporal fique na sua constância de 36 graus. Né? A temperatura corporal é em média de 35,5 a 36,5, é uma média considerada normal para o ser humano, né? A maioria acaba ficando em 36 graus, mas dentro desse parâmetro é o que é considerado normal, tá? Então, se está muito quente, vamos lá, um dia cuja temperatura ambiente esteja em 34 graus, isso é muito alto para o nosso corpo. Aí, o nosso usuário está lá vestido com uma calça de moletom ou uma blusa de manga comprida com tecido mais pesado, né, com tecido que não respira, blusas de lã, luvinha, gorrinho, meinha. Nós estamos dificultando o nosso hipotálamo de controlar essa temperatura, tá? Então, no calor, a gente tem que estar utilizando roupas leves, roupas um pouquinho mais folgadas, roupinhas mais largas, né? Evitar a lã, evitar esses tecidos mais pesados, a meia, a luva, porque isso vai promover um mal-estar no corpo dessa pessoa, né? Nós que temos autonomia, podemos muito bem trocar de roupa, né? Nós entendemos que estamos com calor e trocamos de roupa. Os nossos usuários, as pessoas das quais nós somos responsáveis, não têm essa autonomia. Então, esse bom senso cabe a nós que temos que cuidar, né? Que somos responsáveis por cuidar deles. Então, sempre é bom olhar, né? Hoje a gente tem o celular para saber quanto que está a temperatura no local no momento, mas sempre bom olhar a temperatura, né, nos telejornais que apresentam a temperatura ambiente, para a gente saber, e além do nosso bom senso, né, para a gente saber, será que aquela calça de moletom vale a pena deixar na criança? Será que não vai fazer mal? Será que não está incomodando? Porque muitos não têm a percepção do que é o incômodo, né, por isso que nem reclamam, mas está incomodando, está fazendo mal. Então, nós temos que usar esse bom senso para entender. Aquela calça de lã, numa temperatura muito alta, não é interessante, né? Então, vamos pôr uma bermuda, né? Vamos pôr um short, a meia, né? Não dá para ficar de meia num calor excessivo. Então, vamos deixar o pé respirar. Principalmente pés, axilas, região inguinal, né? Que é a região da virilha, que são regiões que transpiram muito e tem uma flora bacteriana muito grande. Se a gente abafa, se a gente esquenta, permite que essa região esquente, que a pele não respire, as bactérias que estão ali se proliferam e causam doenças. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. É muito importante olhar constantemente a temperatura ambiente e permitir que os nossos usuários utilizem roupas leves para que o corpo não tenha tanto trabalho para reduzir a temperatura corporal, tá bom? Banhos frescos é muito importante também no verão, porque a água, ela ajuda a resfriar o nosso corpo, além de retirar as impurezas, o suor, pele morta, poeira,
né, as fezes, urina. É bom lavar também diariamente, né, ter a rotina do banho diário para os nossos usuários, para que a higiene deles não seja comprometida. Além, né, repetindo que a água fresca não é fria, tá? A água fresca ajuda a diminuir a temperatura corporal, promovendo um alívio para o corpo, tá bom? Bom, já falamos, né, então, sobre a atenção que devemos dar às roupas utilizadas no momento de grande calor, de altas temperaturas, né? Agora nós vamos trabalhar a mobilização dos membros superiores, isso mesmo. Toda essa estrutura que compete à cintura escapular, né, que é essa região abaixo do pescoço, o braço, o antebraço e as mãos, são considerados membros superiores. É uma região de grande importância, porque graças aos membros superiores, nós conseguimos realizar diversas atividades do dia a dia. E mesmo para os nossos usuários que têm a mobilidade limitada, os membros superiores devem estar liberados, porque é o que eles vão mais utilizar para explorar o ambiente. E é explorando o ambiente que eles vão aprender, vão se sentir mais estimulados a procurar mais e mais e mais. E assim o desenvolvimento deles vai estar ocorrendo. E eu gostaria de ressaltar neste momento para vocês que cada um tem o seu tempo, tá? Então, algumas pessoas se desenvolvem mais rápido, outras se desenvolvem mais devagar, outras se desenvolvem mais tardiamente. Mas todos têm a capacidade de se desenvolver, desde que haja estímulo. Então, não deixem de estimular os nossos usuários, tá ok? Bom, vou deitar nossa Maria Júlia pra gente poder fazer uma mobilização deitados, tá? Bom, vou deitar nossa Maria Júlia, tá? Adotando a posição conhecida como decúbito lateral, certo? Aqui, só puxar um pouquinho mais pra trás pra câmera focalizar melhor. Estamos aqui, deitadinhos. E vamos trabalhar com essa porção superior do corpo, membro superior. Aqui no caso, né, a gente está trabalhando com o lado direito e depois nós vamos trabalhar com o lado esquerdo, tá bom? E na lateral é mais fácil, né, eu tenho um maior contato e uma maior possibilidade de trabalho com o membro, tá bom? Bom, uma mão eu vou colocar em cima da articulação do ombro, tá? E vou empurrar para baixo. Lembrando que eu tenho que respeitar o limite da criança, tá bom? Como a cabeça da Maria Júlia, e acredito que de alguns vai acabar acompanhando, né, esse movimento, e eu não quero, porque eu quero isolar o membro superior, eu coloco uma mão em cima do ombro e a outra mão na cabeça, abaixo, né, na região aqui da mandíbula. Essa mão aqui, tá? Ela vai simplesmente impedir que a cabeça acompanhe o ombro. Não é para empurrar para cima, é só para impedir, tá bom? Vai funcionar como uma barreira. Enquanto isso, o ombro desce e sobe. Deliciosamente 10 vezes eu repito este movimento, tá bom? O mínimo é 10 vezes, vocês podem fazê-lo mais e mais, né? Como vocês estiverem aí disponíveis. O importante é fazer, tá? Depois que eu realizei esse movimento, essa tração, né? Eu vou segurar aqui próximo à região da articulação do ombro, né? Ou no braço. E vou realizar movimentos de rotação, ok? Rodo. Aqui os círculos, a maior apoio está sendo para posterior, né? A rotação está indo para posterior. Faço o mínimo de 10 vezes e depois eu faço para anterior, tá? Então, para frente e depois para trás, ou para trás e depois para frente, tá bom? Fiz isso, eu abro o braço, liberando a axila e fecho. Abro o braço e fecho. Lembrando, respeite o limite desta articulação da criança, tá? Abro e fecho. Existe uma importância também, né, em abrir um pouco a articulação, tá? É uma região que geralmente fica um pouco tensionada, ela fica presa, né? Então, existe uma tendência ao acúmulo de
sujidades, de sujeira, de suor, pele morta. Então, quando a gente faz isso daqui, é até legal se vocês tiverem um lenço umedecido, né? Aquele que é utilizado na troca de fralda, vocês podem passar aqui também na articulação, abaixo, né? Na axila, abaixo da articulação do ombro, para ajudar a higienizar, tá bom? Higienizou, deixa até um tempinho assim, ó, ele aberto dessa forma, para que ventile, tá bom? Aí uma dica para vocês aí com relação à higienização, tá certo? Muito além da questão do cheiro, né? Mesmo porque o cheiro é provocado por bactérias, nós tiramos esse excesso de bactérias, né? E tiramos aquilo que as bactérias utilizam como alimento, que é a pele morta, que é o suor. Então, se elas têm alimento, elas proliferam. Se elas não têm alimento, elas não vão se proliferar. E a flora bacteriana dessa região continua equilibrada, tá bom? Isso, muito bem. Agora, eu levo o braço todo, tá? Pra frente e até onde der pra trás, tá? Maria Júlia é uma linda boneca de pano, então ela não tem limite da articulação. Então, eu dobro o braço dela pra onde eu quero. Mas aí, com os nossos meninos e meninas, nós temos um limite articular. Então, levem em direção à posterior para trás, mas dentro do limite que for possível, tá bom? Cuidado para não luxar o braço da criança. Então, leva para trás até onde der e para frente a gente consegue bloquear, né? Fechar bem a articulação. Para trás até onde der e para frente, tá ok? Repetindo este movimento também 10 vezes, é o mínimo, né? Vocês podem fazer até quando vocês quiserem, tá certo? Depois disso, a gente parte para a articulação do cotovelo, que imaginavelmente, na Maria Júlia, é essa região aqui que eu vou levar em consideração a manguinha da blusa dela, tá? Essa articulação do cotovelo faz apenas o movimento de flexão e extensão. Então, ela fecha e ela abre. Então, basicamente, a gente vai repetir esse movimento aqui, tá? Diferente da articulação do ombro, que a gente faz bastante movimento, aqui a gente só vai repetir este movimento. Só que esse tendão do músculo que faz esse movimento aqui tende a ser muito encurtado. Até na gente, né, e nós que temos a capacidade de mobilização mais ampliada, temos uma certa tendência a ter esse músculo encurtado, porque constantemente ele está em flexão. Então, quando a gente for estender esse cotovelo, eu coloco a minha mão, ou meu polegar, que é um dedo com mais força, atrás do cotovelo para ajudar a estabilizar nessa pontinha aqui, tá? Nós colocamos aqui e, estendo o máximo possível para esse músculo bíceps alongar, tá bom? E repita esse movimento 10 vezes pelo menos, tá? Depois de realizar este movimento, a gente vem aqui para a articulação do punho, tá? A articulação do punho, ela faz flexão e extensão, né? Ela fecha, ela abre, tá? Claro, dentro do seu limite articular, porque aqui nessa articulação existem bloqueios ósseos. E ela também faz os desvios, né? Que nós chamamos de desvio lateral e desvio nar e desvio radial. Então, desvio nar e desvio radial. Praticamente um tchauzinho, né? Então, nós vamos começar com a flexão e com a extensão. Flexão e extensão. Lembrando que os músculos que fazem o movimento dos dedos estão passando em cima da articulação do punho. Então, é muito importante liberarmos esta articulação para que assim os dedos também fiquem livres, tá? Depois que eu realizei bem este movimento, eu repito agora aqui nas laterais, os desvios que eu falei para vocês, tá bom? E depois disso, nós vamos para a mão, né? Com a mão nós vamos abrir e fechar. Alguns podem não gostar, mas é extremamente necessário. Também é importante na questão da higienização, tá? Como alguns têm tendência a ficar com a mão fechada, né? Cada um tem o seu jeito aí de ficar com a mão fechada. Também é uma região com propensão a acumular sujeiras. Então, nós abrindo a mão das crianças, né? Quando nós pudermos abrir a mão das crianças, a gente também consegue fazer uma higienização nessa região. Aí vocês também podem usar um lencinho umedecido para ajudar a tirar, né?
esse tecido morto, essa pele morta, esse suor também que se acumula na palma das mãos, tá bom? Lembrando que é normal suar a palma das mãos, tá? Isso daí é claro que não é normal se for em excesso, que chega a escorrer. Mas um suor básico na palma das mãos é normal, tá bom, gente? Então, a gente abre a palma das mãos das crianças e depois dedinhos, puxando os 5 dedinhos, tá? Por quê? É uma articulação que tende a ficar em flexão. Quando eu puxo, eu libero essa articulação, então os dedos conseguem ficar mais livres, tá ok? Rodo o dedo, vou fazer na minha mão para vocês verem melhor, tá? Ó. Rodo, faço esse movimento de rotação em todos os dedos, mas não é rapidinho assim que eu tô fazendo não, tá? Investe um tempinho bom aí nessa rotação, tá bom? E depois a gente abre os dedos, levando eles para trás, tá ok? O máximo de vezes possível. Vocês vão repetir esses movimentos dos dois lados, então para fazer do outro lado, tá? Basta apenas virar a criança. Ou vocês viram dessa forma como eu fiz aqui, tá? Ou vocês vão fazer a rotação que nós já treinamos, né? Pra realizar aqui com a criança, pra ela trocar de lado, tá bom? Certo? Depois que fez toda essa liberação, aí vocês podem dar um objeto, né? Pra criança utilizar as mãos, já que ela já liberou, já tá soltinha, vocês podem dar papel com caneta para ela brincar de escrever, se ela tiver essa possibilidade. Vocês podem dar um ursinho de pelúcia, uma caixinha musical, o que for de agrado da criança, tá certo? Só vou aproveitar o momento e dar mais uma dica para vocês. Tomem cuidado com o uso excessivo de celular pelas crianças. O celular é uma tecnologia que chama muita atenção delas, mas tentem dar outras opções para eles, tá ok? Certo, pessoal? Esperamos que vocês tenham gostado e aproveitado bastante. Um grande abraço para vocês!